Olá, professora, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Você me ouve bem? Estou ouvindo bem, tá tranquilo. A gente também. Eu vou só dar uns recados enquanto a galera vai entrando e daí a gente já parte para a fala. É, Certinho. mais uma vez, eu queria lembrar a todos que a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias está com uma campanha de arrecadação de donativos e da parte financeira para ajudar em doações de insumos, enfim, coisas necessárias às comunidades em que elas atuam. É, a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias comporta 119 bibliotecas atualmente, em 22 municípios da região Norte, Nordeste, Sudeste e Sul, e atua em zonas periféricas com elevado índice de pobreza, violência e exclusão dos serviços públicos. Então, quem puder doar, quem puder divulgar, eles falaram que a divulgação tem sido muito importante para alcançar públicos que a rede deles antes não alcançava sozinha e tem ajudado a arrecadar mais coisas e possibilitando ajudar mais pessoas. Também queria lembrar do livro, que já está terminando o prazo, até dia 1/6, para registro de práticas profissionais de bibliotecários, arquivistas e museólogos, que está sendo organizado pela professora Daniela Spudetti e pela Cláudia Souza, que é o perfil Bibliotecário em Construção. Daqui a pouco ela deve entrar aqui, que ela costuma acompanhar a gente. Então, quem quiser mandar lá, entre em contato com elas. E vamos dando início enquanto o pessoal vai entrando. Hoje a nossa conferência é com a professora Keila de Faria, e o tema é a biblioteca e a pessoa com deficiência. A gente agradece, professora, o aceite, a fala e o convite. A professora Keila é professora do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás, doutoranda e mestre em comunicação pela UFG, especialista em docência do ensino superior pela Universidade Cândido Mendes, especialista em educação especial e inclusiva, graduada em biblioteconomia pela UFG, delegada do Conselho Regional de Biblioteconomia Regional Goiás, bibliotecária responsável pela idealização e implantação de uma biblioteca na Associação Down de Goiás. Boa noite, professora. De novo, a gente agradece. A gente vai para aqueles 30 minutos iniciais em que você faz a sua exposição. Eu vou desativar os comentários e a gente volta com eles no final para pegar as perguntas, tudo bem? Tudo bem. Pode, pode começar. Ótimo. Então, boa noite a todas e todos, né? E, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Web Concib, né, na pessoa do Wallace, pelo convite, né, pela confiança na fala, né, desse tema, e parabenizar vocês, né, você e os seus colegas, né, que estão à frente da Web Concib, trazendo temas pertinentes à nossa área, numa época de isolamento, né, de pandemia. Isso proporciona um pouco, né, de trazer conhecimento para as pessoas que estão em reclusão, não deixando de estudar, não deixando de estar se aprimorando de alguma forma. Então, parabéns pelo seu canal, parabéns pelas temáticas que têm sido tratadas aqui, que, de certa forma, auxilia muito aos estudantes, pesquisadores e professores, tá? Meus parabéns. Obrigado. Então, vamos agora, então, a falar sobre a biblioteca e a pessoa com deficiência. Então, assim, a gente que estamos dentro da área da ciência da informação, sabemos que na história da biblioteca, ela tem como fundamento o quê? O registro, né, e a informação. E se pensarmos um contexto mais amplo, percebemos que a própria história da biblioteca, ela permeia a história da humanidade, devido à guarda, né, e os registros da informação. Com o aparecimento da imprensa, né, a biblioteca deixa de ter esse sentido de tesouro, de guarda do tesouro, né, e ela se torna um ambiente de serviços, né, ela passa a se prestar serviços
para a comunidade. Ela já sai daquela questão de guarda, já começa a querer mudar o seu contexto, mudar a sua história e o viés que ela tinha sido construída. E o livro também perde aquele material de valor, né, de poder, né, por mais que a gente ainda tenha os hábitos, né, de querer ter livro atrás, né, que dá aquela sensação de poder, mas isso foi ao longo do tempo também sendo desmistificado, porque o livro então passou a ter um material de consumo. Ele não ficou restrito com a Revolução Francesa, ele não ficou restrito só aos nobres, mas ele permitiu que o acesso fosse a muitos, não a todos, mas muitos começaram a ter acesso ao livro, né, e à leitura. E a Revolução Industrial auxiliou também esse processo evolutivo enquanto serviço, biblioteca de serviço. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque a gente tem que pensar que na história, na evolução da história da biblioteca e da pessoa com deficiência, houve um distanciamento. Mesmo porque na antiguidade, então, a biblioteca tinha esse sentido de guarda dos registros e a pessoa com deficiência, ela era o quê? Sacrificada. Por que ela era sacrificada? Porque ela não correspondia aos moldes da sociedade daquela época. Então, os gregos, eles tinham um padrão de beleza, eles tinham um padrão para ser exposto, e as pessoas com deficiência não correspondiam a esses padrões. E com isso, o que as pessoas faziam com as crianças que nasciam com deficiência? Sacrificavam. Né? Então, obviamente, elas não chegavam a ter acesso, mesmo porque nessa época, como disse, a biblioteca era algo como de guarda. Então, nesse processo evolutivo, percebe-se também, após a Revolução Industrial, essa evolução no serviço da biblioteca, a biblioteca vista como algo educativo, como um ambiente educativo, né? E as pessoas com deficiência, no período, agora falando com relação ao Brasil, no Brasil Império, começa a surgir os institutos dos meninos cegos, que foi o primeiro instituto, né, que quando José Alves de Azevedo veio da França para o Brasil e apresentou o sistema Braille para Dom Pedro II, que ficou encantado com o sistema Braille, criou um instituto. Com isso, começa a se inserir a pessoa com deficiência na sociedade, por meio de uma educação para essas pessoas. E outra coisa que eu quero ressaltar porque eu estou dizendo aqui pessoa com deficiência, porque muitas das vezes as pessoas falam assim, o deficiente, né? E com essa evolução, com essa luta dessas pessoas com deficiência, esse termo pejorativo, o deficiente, ele não existe, porque a pessoa deficiente, ela não é deficiente, ela é uma pessoa que tem uma deficiência. Né? Porque a questão deficiente, ela já conota, ela tem outra conotação. Então, a pessoa vem antes da deficiência. A gente sempre tem que enxergar a primeira pessoa e depois a gente enxerga a deficiência dela. Por isso que o correto nas terminologias, depois, Wallace, eu posso passar algumas referências para vocês, principalmente as terminologias, né? Porque como nós estamos, enquanto bibliotecários, atendemos a um público, temos que saber quais termos, né, utilizar, porque é uma questão de direito e respeito para com essas pessoas. Então, eu não posso tratar uma pessoa com deficiência como portador. Por que eu não posso tratar como portador? Porque ela não está portando uma deficiência hoje e amanhã ela se cansa da deficiência e fala dela, não, hoje eu não vou levar minha deficiência comigo. Eu não vou portar, eu não vou carregar ela comigo. Então, por isso que não é portador, ela não tem como deixar a deficiência dela em algum lugar. Como a gente pega uma carteira, eu porto uma carteira, amanhã eu não quero mais sair com essa bolsa e essa carteira e eu deixo ela, eu não estou portando ela mais. Então, o correto é pessoa com deficiência. Então, esses termos já influem muito na inclusão desta pessoa no ambiente da biblioteca. Então, voltando nesse processo educativo, na função educativa da biblioteca, essa função ela pretendia o quê? Beneficiar as pessoas indistintamente, né? Sem ter aquele olhar pejorativo, sem preconceito para distinção de idade, de cor, raça, religião, né, gênero. Então, a intenção era o quê? O princípio, então, desse processo histórico da biblioteca era incentivar a leitura, né, a prática de leitura, que ainda hoje temos como incentivo maior a difusão da informação, né, e a prática de leitura. Isso não mudou.
desde então. Então, o objetivo principal da biblioteca é o quê? É o leitor. O leitor é o nosso principal objetivo, né? E o leitor de todos, que quando a gente vai falar sobre inclusão, nós estamos falando de todas as pessoas. A gente não fala só das pessoas com deficiência. A inclusão é todos, são todos. É um ambiente que você vai proporcionar para todos, uma qualidade para todos. Só que aí temos as pessoas com deficiência dentro desse ambiente, que vai estar visitando esse ambiente da biblioteca, que possui algum tipo de deficiência. Só que nós, enquanto os bibliotecários, gestores de uma unidade de informação, temos que ficar atento para não pegar um saco e começar a colocar todas as deficiências dentro de um saco como se fosse uma coisa só. Porque nós estamos tratando com indivíduos, pessoas. Então, eles são pessoas com deficiência, mas antes deles serem pessoas com deficiência, eles são indivíduos. Eles têm gostos particulares, eles têm algumas características próprias deles, da natureza humana deles, como qualquer outra pessoa. Isso não muda. Então, esse olhar sensível, essa escuta sensível, é que o bibliotecário ou as pessoas que estão envolvidas nos serviços da biblioteca devem estar atentos na promoção de serviços para essas pessoas. Então, em 1900, porque aí depois surgem, igual eu falei, do Instituto dos Meninos Cegos, começa a surgir os institutos dos surdos, né, e cegos, depois surgem as pestalozes, as APAES, mas aí é um movimento o quê? Para a pessoa com deficiência. Só que no final de 1970, começa um movimento das pessoas com deficiência por elas mesmas. E é essa luta que começa a mudar e tira a invisibilidade da pessoa com deficiência. Essa invisibilidade começou lá no Instituto dos Meninos Cegos, só que permaneceu, algumas deficiências ainda estão invisíveis, mas em 1970 eles começam a colocar, dar voz às suas deficiências, às suas necessidades, eles por eles mesmos. Aí eles não dependiam dos outros, entendeu? E aí, a partir disso, começam o quê? Surgir leis de garantias de direito para eles, surge a Constituição, e vai vindo leis até chegar no Estatuto da Pessoa com Deficiência. E lá no Estatuto com Deficiência, vai dizer que a biblioteca, ela tem que proporcionar um ambiente acessível para essas pessoas com deficiência. O que é um ambiente acessível? É só rampa? Porque quando eu falo em acessibilidade, as pessoas vão pensar em rampa, em placas com braille, né, ou um corrimão. Isso é importante? Sim, mas não é só isso. Não é só isso. É muito mais do que isso. É quando você promove algumas ações, é quando você tenta executar algum serviço e presta atenção na limitação que aquela pessoa tem. E aí você vai conversar com esse seu usuário. Não é que você vai fazer algo para ele, mas você vai fazer com ele. E qual que é a diferença de fazer com ele? De fazer com ele, ele vai expor o que verdadeiramente ele precisa dentro do olhar dele para aquele ambiente, e aí sim, em cima disso, dessa pesquisa que você fez com ele, desenvolver serviços e atendimentos que atenda realmente às necessidades do seu usuário. E hoje não, apesar de ter as leis, igual a Lei 3.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e ter essa cobrança da acessibilidade para as pessoas com deficiência, seja no âmbito da informação, da comunicação, seja na questão arquitetônica. E além disso tudo, temos a questão das barreiras. Que barreiras? A pior barreira de todas são as atitudinais. Porque é as atitudes que machucam mais. Entendeu? Elas machucam mais. Então, as barreiras atitudinais, as que estão mais presentes na sociedade. Né, em termos pejorativos, em preconceitos, né? As pessoas veem alguma pessoa com deficiência, veem com o coitadinho, tadinho dele, nossa, mas é tão difícil.
Gente, eles não querem ser vistos assim. Eles não querem dó de ninguém. Eles querem cidadania. Tanto que a história do movimento da pessoa com deficiência no Brasil, a todo tempo, o que eles falam é justamente isso. Nós queremos cidadania, nós não queremos assistencialismo. Então, quando você começa a pesquisar a história da pessoa com deficiência, você vai perceber que eles não querem caridade de ninguém, eles não querem que a biblioteca faça caridade para eles, ou ficam ali segurando no braço deles para guiar. Não, eles querem uma qualidade de vida dentro daquele ambiente de informação. E como que eu vou criar esse ambiente de qualidade de vida dentro desse ambiente de informação? Conversando com eles. Entendeu? E eu sei que quando a gente vai pensar nos tipos de deficiência, deficiência visual, os deficientes visuais, quando as pessoas com deficiência visual, quando têm essas oportunidades de acesso, elas vão longe. Eu tive a oportunidade de conviver de perto com essas pessoas na Biblioteca Braille aqui de Goiânia, a Biblioteca José Alves de Azevedo. Convivi com a Eunice, que é a gestora de lá, ela tem baixa visão. Convivi com o Romeu e convivi com outras pessoas que são cegas ali dentro e desenvolvem o serviço da biblioteca. São eles que trabalham na biblioteca, então eles têm competência. É por isso que a gente não tem que ver as pessoas com deficiência como coitadinhos, mas como pessoas que têm potencial e precisam ser desenvolvido, precisa apenas de oportunidades. E essa equiparação, que são essas oportunidades, nós, enquanto bibliotecários, a biblioteca como uma função social, porque a biblioteca tem a sua função social, ela tem a sua função cultural e ela tem a sua função educacional. Então, percebe que nós estamos em 3 âmbitos muito grandes, né? Uma dimensão grande, um contexto grande, porque quando eu falo um contexto social, um contexto cultural e um contexto educacional, são áreas enormes, mas tudo isso está dentro da biblioteca. Tudo isso está dentro da biblioteca, dentro dessa função social que ela tem. Né? Só porque o que acontece às vezes com nós, conosco, assim, bibliotecários, formamos bibliotecários, bacharéis de biblioteconomia, está ótimo, agora eu vou para um concurso público, né? E não busco uma formação continuada. Eu estou dentro de um tipo de biblioteca, eu não vou aprofundar dentro de tipologias, que aqui a temática não é os tipos de biblioteca, se é escolar, se é universitária, não é isso. Mas se eu estou dentro de uma biblioteca e eu sei que tem uma lei que pede que esse ambiente seja acessível, porque a qualquer momento pode chegar uma pessoa com deficiência. Eu não tenho que esperar aparecer uma pessoa com deficiência para eu tornar aquele ambiente acessível. Não, eu tenho que deixar aquele ambiente acessível para que as pessoas com deficiência comecem a frequentar. O processo é inverso. Você entendeu? O processo é totalmente inverso. Então, se eu não tenho esse espaço que chama essas pessoas, elas não virão. Mas se eu tenho um espaço que ele se torna acessível, o que vai acontecer? Ele começa a ser difundido, as pessoas começam a comentar e logo o ambiente onde eu trabalho fica bem frequentado, muito frequentado por essas pessoas, porque elas veem ali a oportunidade de estudos, de aprimorar os seus estudos, de aprimorar suas leituras. Então é isso, nós temos que mudar a nossa visão, precisamos buscar essa formação continuada. Quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, eu trabalhei com biblioteca escolar. E a questão dos serviços da biblioteca escolar para as pessoas com deficiência intelectual, especificamente o síndrome de Down. O que acontece? A grande maioria das bibliotecas escolares, eu fui para um município no interior aqui de Goiás, que lá as bibliotecas escolares já estão em quase todas as redes municipais, por incrível que pareça. No interior aqui está melhor do que na capital. E só que o que acontece? Não há serviço para as pessoas com deficiência. E não era só para o síndrome de Down, devido à deficiência intelectual, que eles exigem mais, eles exigem um pouco mais de atenção, um pouco mais de repetição, né? Não, era para nenhum tipo de deficiência. Então, o que as bibliotecárias falavam? Não, o dia que elas vêm com a professora de apoio, elas ficam lá com a professora de apoio. Então, o bibliotecário se escorava em quem? Na professora de apoio. Não é a obrigação, não é o serviço, não é da professora de apoio. É do bibliotecário. É ele que tem que estar ali e falar assim para a professora de apoio, ó, eu tenho isso aqui para vocês, se vocês quiserem trabalhar com essas pessoas, eu tenho esse tipo de material.
Então, quem oferece o serviço somos nós. É nós que temos que ter as coisas prontas para oferecer para eles. Então, a ideia de implantar a biblioteca dentro da Associação DAO foi justamente por isso, para tentar fazer um diferencial, né? A gente tentar entrar dentro desse mundo deles, junto com eles, e fazer serviço para eles. Então, as oficinas, por mais que ainda não foi inaugurada a biblioteca, mas foram feitas oficinas de fotografias, de leitura, com eles. Fizemos uma oficina de leitura sobre a Cora Coralina no ano passado, e depois o que eu fiz com os meninos e as mães, porque eu trabalho família e os jovens e adultos, né? Nós fomos lá para Goiás, nós fomos para a cidade de Goiás para eles conhecerem o Museu da Cora, a Casa da Cora, o Rio Vermelho. Então, o que eles tinham lido no livro da Cora Coralina, eles estavam vivenciando. Isso foi fantástico, sabe? Para eles isso foi algo mágico, porque eles conseguiam ir lá, a gente estava com o livro, eles conseguiam perceber no livro o que estava fisicamente diante dos olhos dele. E foi muito bom, foi enriquecedor isso, entendeu? Amanhã nós começamos o quê? Uma webconferência com crianças e jovens lá que fazem parte da Associação DAO por meio da biblioteca. E isso é feito junto com as mães e com eles. A gente pergunta para eles se querem participar. Por quê? Porque é um tipo de serviço que eles têm que estar com vontade de participar. Eles têm que estar com vontade de estar interagindo ali. Porque senão eu crio um serviço que não tem utilidade para eles, que eles não gostam. Então é por isso que eu falo que a biblioteca ela tem que desenvolver os serviços com as pessoas com deficiência. Façam as coisas, desenvolvam serviços junto com os seus usuários. Que a eficácia será outra, que os resultados serão outros. Porque é isso que, pelo menos assim, ao meu ver, o que eu desejo é o quê? É a satisfação do meu leitor. Sabe, é muito gratificante ver um leitor entrar na biblioteca e se encantar com aquela biblioteca. As tardes culturais que eu passei na Biblioteca Braille, para mim foram fantásticas. Verem aquelas pessoas lendo fluentemente, eu não tinha convivido com aquilo, para mim aquilo ali era tudo muito novo. Sabe, aquele acesso que eles têm ali na Biblioteca Braille, tanto no leitor de tela, como no Braille, como as tardes culturais que levam autores, a gente discute ali. Então, assim, isso é muito bom. Esse acesso é muito gostoso. Você perceber que a deficiência não limitou essa pessoa. Ela consegue discutir qualquer assunto, né? Então, é isso que eu percebo que é importante, é você não limitar a pessoa com deficiência. Porque geralmente o que acontece é que nós limitamos essa pessoa. Às vezes não é ela que se limita pela deficiência, mas é nós que temos esse olhar pejorativo, como eu já disse para vocês, de coitadinho. Tadinho, será que ele vai conseguir? Então, esse modelo médico, que a deficiência tem duas visões, o modelo médico, e tem uma historinha que uma autora retrata, que ela fala o seguinte: o modelo médico e o modelo social. O modelo médico tem uma urna, lá em cima tem uma escada e tem um cadeirante. E o cadeirante precisa de votar. A pessoa passa com o modelo médico uma visão assim, coitada, ela não vai conseguir votar, porque a urna de votação está lá em cima, essa escada, e ela é cadeirante, coitada, né? Então, percebe que a deficiência é culpa da pessoa, e que se ela quiser alcançar o objetivo dela, isso é problema dela. Esse é o modelo médico. A pessoa arca com a sua deficiência. O modelo social, ele já vem numa perspectiva diferente. A pessoa está lá na escada, a urna continua no mesmo lugar, passa a pessoa fala, é um absurdo. Como que uma pessoa coloca uma urna lá em cima para uma pessoa que tem deficiência votar? Deveria ter feito rampas, deveria ter colocado elevador. Quer dizer, a pessoa começa a perceber de uma forma diferenciada que não é culpa da pessoa com deficiência. A culpa está em quem não fez o acesso entre a urna e a pessoa. Entendeu? Então, esse modelo social não coloca a culpa na pessoa com deficiência, e sim naquele que no caso é o Estado, né? Que não promove essa equiparação de oportunidades. E é isso, Alice. Oi, professora. Você encerrou? Você ainda tem 5 minutos, mais ou menos? 6. Não, se você quiser colocar para perguntas, que eu prefiro esse bate-papo, expor e o bate-papo.
Sim, gente, então, primeiro a gente já gostaria de agradecer novamente, é muito bom ouvir. É um tema, inclusive, que a gente gosta muito. Foi meu tema de TCC também. E estou levando agora para o mestrado. O Vitor, que também é da comissão, também se aproxima desse tema e gosta. Enfim, e a gente ficou muito feliz com a proposta do tema, então a gente já agradece. E a gente já tinha recebido algumas perguntas. Pessoal, se quiser ir fazendo perguntas aí, o pessoal está anotando. A primeira pergunta que chegou é: você acredita. Ai, todo dia essa pergunta. Você acredita que os cursos de biblioteconomia preparam para lidar com este público? Olha só, o que eu acredito? Isso é algo muito pessoal, tá? O curso de biblioteconomia, ele tem 4 anos só. É pouco tempo. São muitas disciplinas. E aqui nós estamos falando de algo específico. E quando eu falo de especificidades, eu busco especializações. Eu não busco no curso de graduação. Então, o curso ele não vai te dar isso. Né? O que vai te dar esse suporte para trabalhar com esse público são as especializações que vocês têm que buscar nas formações continuadas. Né? O curso de biblioteconomia ele vai te dar o básico, o conteúdo necessário para você atuar enquanto profissional bibliotecário. Básico. Né? Você vai atuar e vai conseguir atuar. Fora isso, ou além disso, melhor, além disso, são as especializações e os cursos de formação continuada. É o que eu creio, tá? Sim, inclusive a gente vem percebendo aqui diariamente com diversos temas que se fosse ter todos os temas que as pessoas acham que não tem, ninguém ia nunca se formar. Nunca se formava, justamente. A gente fica velhinho na graduação. Sim. A segunda pergunta é interessante você falar um pouco, mas se puder aprofundar, é: como os bibliotecários podem auxiliar familiares de pessoas com deficiência que conhecem pouco sobre esse familiar ou deficiência? Eu acredito e gosto muito disso, né? E o que eu indico é justamente isso, é buscar esse conhecimento sobre a deficiência, né? Não é tudo num saquinho só, cada deficiência tem as suas particularidades. Então, se você está lidando com uma pessoa com deficiência visual, com esses familiares que têm poucas informações, o que você vai fazer? Busca essa informação, você como profissional de informação, e cria uma reunião, um curso, uma palestra, um momento de bate-papo com esses familiares. Porque aí você vai estar fazendo a sua função de buscar informação e difundir ela, que é, né, o nosso papel enquanto bibliotecário, né, como esses gestores de informação. Então, para mim, a maneira mais fácil de passar a informação para o familiar é chamar ele para junto e trazer essa informação para ele. É isso. Nossa, tá chegando bastante pergunta. Vou fazer já uma do comentário. Gostaria de saber se existe alguma legislação que exija um percentual mínimo de acervo para usuários com deficiência visual. Então, os acervos, geralmente nas nossas normas, né, nos nossos regimentos, ele vai conforme o seu tipo de usuário. Certo? Então, assim, não existe, vamos supor, uma quantidade certa para aquele deficiência visual. Não, você vai atender a necessidade do seu leitor. O que ele está precisando? Qual que é a especificidade dele? É um leitor que está sempre, é um tipo de usuário que está sempre frequente, está sempre pedindo, entendeu? Então, assim, dependendo da quantidade de público, é a quantidade de livro que a gente tem que ter no acervo. Não é assim que fala os nossos regimentos? Um tanto X de pessoas, eu tenho que ter um tanto X de acervo. Mas você tem uma quantidade X de pessoas com deficiência visual, você vai atender dentro daquilo que ele necessita. Porque às vezes você tem uma pessoa com deficiência visual dentro da área de humanas, mas outro dentro da área de biológicas. Né? E falando isso de biblioteca universitária. Né? Sim. Cadê? Como os bibliotecários podem se preparar com as deficiências invisíveis, como o autismo? Não é tão invisível, né? A preparação é a mesma, gente. Assim, não existe fórmula mágica, não existe. E a gente aprende a lidar com a deficiência convivendo. Tá? Por mais que você faça cursos, por mais que você busque conhecimento, você tem que buscar mesmo, mas aprenderemos a lidar com as deficiências convivendo. E principalmente tendo
uma ligação, se no caso for uma biblioteca escolar, né, com os familiares. Porque nesse tipo de serviço, dessa prestação de serviço, o familiar ajuda muito, entendeu? Ele pode auxiliar no como que é o comportamento, o que aquela pessoa não gosta, o que aquela pessoa gosta, o que deixa ela mais irritado. Então, isso vai auxiliar, enquanto profissional bibliotecário, de atender essas necessidades específicas do autismo, entendeu? Então, assim, o autismo não é invisível, tá? Não tem por que usar esse termo, mas e o que você pode fazer é justamente isso, buscar apoio na família. Tá? Além das leituras, procurar conhecer o que é o autismo, o que é o transtorno do espectro autista. Tá? Sim. E aí a gente fez uma pergunta aqui da equipe que a gente estava conversando antes. É um tema que, como eu falei, a gente sempre conversa por ser um tema Cuidado, da qual o Vitor se aproxima a gente também. A questão do modelo, o que você acha do modelo de comunicação, se você acha o modelo de comunicação científica inclusivo, visto que muitos eventos não têm intérprete de Libras, as nossas bases de dados não incluem recursos visuais, e assim, eu faço essa pergunta, incluindo na particular, que foi a gente que elaborou, porque é uma coisa que, inclusive, eu já ouvi de professor falando que, mas a gente não bota intérprete porque não tem surdo, ou a gente não prepara para os recursos visuais porque não tem gente que acessa. Só que, como você mesmo já disse antes, será que essa pessoa não acessa porque não tem? não tem. Ou será que... Enfim, aí se você puder comentar essa questão da... Desculpa. Essa questão da comunicação científica, se ela é inclusiva, se não é, e o que pode melhorar. Wallace, eu trabalho na parte de editoração da revista da pós-graduação da Comunicação e Informação. E em um dos eventos das revistas, né, dos editores científicos, uma das falas foi justamente sobre isso, porque as revistas científicas não são inclusivas, né? Você percebe mesmo pelo tamanho das letras. Não, mas aí aumenta, né? Usa mas isso não é ser inclusivo, né? E aí eles falaram que, no caso, para as pessoas com baixa visão, teríamos que usar, no mínimo, um formato de letra 24, né? Seria o mínimo. Então, aí foi discutindo, mostrando que realmente a comunicação científica, ela não é, e isso eu estou te falando só da revista, né, científica, elas não são inclusivas. E como você mesmo respondeu, as pessoas esperam ter a pessoa com deficiência, ao invés de proporcionar esse ambiente para chamar essas pessoas com deficiência, porque tem muitas pessoas que não vão aos eventos igual uma pessoa que é cega mesmo. Não tem audiodescrição para eles. Então, às vezes, eles ficam perdidos em, às vezes, um material de imagem. E aí não tem alguém para descrever aquela imagem. Aí eles ficam ali, vagueando. O que é isso? Será que está passando ali? E a mesma coisa para o intérprete de Libras. Então, a pessoa, às vezes, deixa de ir nesses eventos científicos por não ter um suporte de inclusão para eles. Né? Eu acredito assim. Sim, inclusive uma coisa que eu estou levantando agora para a dissertação, complementando a fala, me metendo, inclusive, desculpa. Não, mas a questão, por exemplo, lá no INES, eu faço pós-graduação também no INES e fiz curso, tem muitos pesquisadores surdos e as suas dissertações e pesquisas, em geral, produções, são produzidas em Libras. E muitas bases de dados sequer recebem esse material ou indexam esse material e em geral não é recuperado. E aí tem a reclamação dos surdos de muitas vezes não serem citados, não entrar nessas métricas que ajuda na questão de fomento de pesquisa por conta dessa questão. Enfim, é só um acréscimo. Não, mas aí você percebe como que a inclusão, ela está muito além de tudo isso que eu já falei aqui, que a gente, se formos pensar, eles têm o direito de estar em todos os ambientes. Porque quando quando vai falar de tecnologia assistiva, né, o que acontece? Eles falam para promover um ambiente de qualidade. E quando eu falo de qualidade, é justamente isso que você está pontuando aí. Quer dizer, se eles deixam de ser citados, eles estão sendo excluídos. Apesar de estar dentro de um instituto, né, como que você está se referenciando. Mas eles estão sendo incluídos, eles não estão sendo inclusos. Eles não estão sendo inclusos nas métricas que eles poderiam e têm direito, porque eles escreveram um produto acadêmico.
Sim, e aí são excluídos dessa questão do fomento mesmo. Do Foi uma fomento. reclamação que a gente ouviu, enfim. A próxima pergunta é assim, professora, apesar da fala sobre deficiência, você pode comentar sobre o papel da biblioteca escolar pública universitária junto às pessoas superdotadas ou com altas habilidades? Existem indicadores sobre o nível de leitura? Sabe de estudos sobre as práticas informacionais desse sujeito? Existe algo sobre competência e informação para crianças ou universitários superdotados ou com altas habilidades? Então, a superdotação e as altas habilidades entra dentro, né, da questão com a deficiência, e o parâmetro é o mesmo. Eu, enquanto bibliotecária, eu vou sempre bater na mesma tecla. Para eu conhecer o meu usuário, eu tenho que conversar com ele. Como que eu vou saber o nível de leitura desse usuário se eu não converso e não faço uma pesquisa com esses usuários? A gente não tem uma bola de cristal também para adivinhar, né? Tal leitor já leu isso, leu aquilo. Não. Nós, profissionais que estamos à frente de uma biblioteca, precisamos fazer pesquisas constantes. Por que eu preciso de pesquisa constante? Para saber justamente as necessidades de serviços desses leitores. Então, as altas habilidades e a superdotação vai no mesmo alinhamento das outras deficiências. Eu tenho que procurar saber, junto aos familiares ou junto às próprias pessoas, qual é a necessidade dela. E aí, em cima disso, eu proporcionar material que atenda, né, o que ele precisa, tanto a nível de pesquisa, ou de leitura, de lazer. Só que eu preciso desse dado que vem da pessoa. Não tem como eu adivinhar, é ela que vai me informar. Né? Então, eu acredito numa biblioteca que faça pesquisas constantes. Eu sei que isso não é real, né? Não é efetivo, né? Não é comum. As pessoas se habituam a ficar mais no mesmo, e por isso que as bibliotecas continuam invisíveis também, né? Não tem esse destaque. A próxima pergunta, inclusive, tem a ver com isso. O que você acha das universidades que pregam o acesso e a inclusão e são de escadarias, banheiro com desnível? Isso não é demagogia? Bom, é complexo isso, né? É porque, assim, eu acredito num processo, lógico, já tem tempo, essa questão da acessibilidade, já deu tempo de arrumar, né? Mas, novamente, vamos voltar naquilo que eu e o Wallace estavam falando. Enquanto não surge um cadeirante, eles não vão arrumar a escada. Enquanto não surge uma pessoa com deficiência visual, eles não vão providenciar leitores de tela. Entendeu? Então, eles esperam chegar para proporcionar isso. E às vezes não, até tem as pessoas com deficiência, mas eles se fingem que não estão vendo, invisibiliza aquela pessoa e deixa ela com as dificuldades dela naquele modelo médico que eu falei para vocês. O problema é dela ser deficiente. E realmente, eu acredito que em muitas universidades acaba por ser demagogia. Né? Não tem como a gente fugir disso, né? É uma questão de política pública, só porque aí esse movimento de voz das pessoas com deficiência, esse fortalecimento, ela que tem que brigar por ela mesma. E ela tem lei de amparo para isso. E a lei, gente, só funciona se tiver um humano para implementar. Lei por ficar ali escrito e estar registrado não vai resolver para ninguém. Ela tem que ser implantada e cobrada por nós enquanto seres humanos. Sim. Tá, eu vou para as perguntas, senão a gente fica aqui falando. Uma que já tinha chegado antes era pedindo para você contar um pouco da experiência do trabalho na biblioteca da Associação Down de Goiás. Tá. Então, a ASDAL, eu frequento a ASDAL vai fazer 17 anos, devido à minha sobrinha, Victoria Poliana. Ela é uma pessoa com deficiência, né, intelectual, ela é síndrome de Down. E aí nós começamos a frequentar a ASDAL. E quando eu fui fazer o meu mestrado, eu fui procurar bibliotecas escolares que produziam ações culturais para as pessoas com síndrome de Down na capital goiana. Porque no TCC, na graduação, eu fiz no interior, em Aparecida de Goiânia, e no mestrado eu queria fazer na capital. Aí não encontrei lugares, bibliotecas que faziam ações culturais para pessoas com síndrome de Down. Obviamente, eu fui procurar escolas que tinham pessoas com deficiência com a síndrome de Down. Por não encontrar,
Aí eu mudei o rumo da minha pesquisa, né, e falei com a presidente da associação e com as mães se elas aceitavam implantar uma biblioteca dentro da associação DAO e desenvolver serviços tanto para os familiares como para as pessoas com síndrome de Down. E sim, gente, foi desafiador, porque eu consegui mais de 5.000 livros, junto com a minha irmã, que a minha irmã me ajudou na divulgação, né? Eu consegui mais de 5.000 livros só pela internet, Facebook e Instagram, pedindo doação. E aí eu consegui livros, eu consegui computadores, eu consegui tudo doação, não comprei nada. A biblioteca está toda implantada por doação. E então, assim, esse esforço tem gerado uma satisfação, assim, nas mães pelas coisas que nós já fizemos, pelas atividades que já foram feitas, que foram as oficinas de fotografias. E na primeira oficina de fotografia, os participantes, eles tiravam as fotos, né? E na segunda oficina de fotografia já fizemos o processo inverso. Eles contando a história deles, e eles sendo autores da própria história deles. Então eles pegaram a fotografia de quando eles eram pequenos, que era a mãe ou o pai contando a história deles por meio de fotografia, momentos registrados, e nós fizemos o inverso. E aí eles fizeram um livro disso, um livro, né, com as fotos, com a história deles por meio de fotografia. E a outra ação cultural que nós fizemos é o da Cora Coralina, que eu falei aqui para vocês, que foi, depois de fazer a leitura da Cora, nós fomos para a cidade de Goiás. Então, isso tem sido enriquecedor no sentido, assim, que as mães gostam, sabe? A gente tem uma resposta positiva. As mães gostam, os meninos e as meninas gostam, né? Então, quando eu promovi agora, que a Ana, que é a presidente, Ana Maria, me pediu para promover um encontro virtual, e a gente vai fazer essas webconferências, os meninos ficam empolgados. Então, primeiro eu vou levar nessa webconferência textos informativos para eles, que eu vou trabalhar o coronavírus, e depois eu vou levar texto e imagem, depois só imagem. Por quê? Porque eu quero que eles construam a narrativa daquilo que eu conversei com eles. Você entendeu? Então, assim, é gratificante. E tudo isso é feito com as famílias, porque quando eu falei assim, que eles teriam que construir narrativas, uma mãe falou assim, mas a minha menina ainda não verbaliza, ela tem dificuldade de verbalizar. Então aí você já viu o quê? Um momento que surgiu diferente daquilo que você tinha planejado, que é o que eu tenho falado para vocês aqui. Então eu escutei elas primeiro eu conversei com elas para ver a necessidade. Quando ela falou isso, eu falei assim, não tem nada, não tem problema. Nós vamos falar tudo, né, os textos informativos, e depois, no dia, ao invés dela fazer a narrativa, ela vai desenhar, construindo o que ela compreendeu. E ela apresenta o desenho dela, e nós vamos tentar adivinhar o que ela quer informar com os desenhos. Então, com isso, você não exclui a pessoa, né, a criança, o jovem, você a inclui, só que dentro das particularidades dela. Ela não fica de fora da atividade, devido à dificuldade de verbalização, ela participa da atividade em equiparação com os outros colegas. Então, isso tudo é muito gratificante, e até agora nós temos feito somente isso, devido à pandemia, senão a gente já teria inaugurado a biblioteca, né, para que os meninos pudessem levar os livros para casa e a gente fazer depois o bate-papo com eles, mas eu quero trabalhar sempre narrativas e escutando as famílias para ver o que a gente pode elaborar de novos serviços. E é isso. Professora, uma outra super interessante que a gente sabe que ainda é um tabu aqui que chegou, mas se você puder comentar, é a questão do como será tratada a questão de gênero e sexualidade com pessoas com deficiência. Eu acho que da mesma forma que é tratado com qualquer pessoa, não tem diferença, gente. A pessoa com deficiência, ela é normal como a gente. Não tem diferença de tratamento de falar sobre gênero e sexualidade com a pessoa com deficiência porque ela possui deficiência. Não, ela também tem uma vida sexual ativa, né? A pessoa com deficiência casa, tem filhos, né? Leva uma vida normal. E isso, inclusive, pessoas com síndrome de Down. Pessoa com deficiência intelectual, porque às vezes as pessoas veem a pessoa com deficiência intelectual como incapaz. Sempre criança, né? E não é assim, tem pessoas que já casaram, tiveram filhos, e os filhos, inclusive, não nasceram com síndrome de Down, né? Pai e mãe síndrome de Down, mas o filho nasceu sem deficiência. Então, o tratamento do assunto não é um assunto em si, mas como você conversar
com essas pessoas sobre esses temas, dependendo da fase etária, né? Dependendo o seu histórico sociocultural, porque às vezes você vai falar de sexualidade e gênero para uma pessoa que não tem muita compreensão, você vai ter que mudar seu linguajar, você vai ter que mudar os termos que você utiliza para quando você fala com uma pessoa que é muito mais instruída, historicamente falando, assim, tem um nível cultural diferente. Eu compreendo dessa forma, Alice, não sei se você também percebe desse jeito. Sim, eu acredito que foi no sentido de que muitas famílias acabam infantilizando a pessoa com deficiência, e profissionais também, inclusive bibliotecários, e tratam esse assunto como se fosse um tabu, né? Justamente. Mas assim, a família, igual eu estou falando, é difícil também para a família, né? Nós, enquanto seres humanos, e isso você idealiza, quando a mãe está grávida, né, e o pai também está ali naquela gestação, ele idealiza o filho ou a filha, né? Então ele tem um projetinho para aquele ser que está vindo. E de repente essa pessoa nasce com deficiência, traz um luto para essa família, uma tristeza profunda que alguns não conseguem superar, outros superam tranquilamente, e isso vai de pessoa para pessoa, não é algo que a gente pode falar assim, todos são assim, não, isso vai de pessoa para pessoa. Então essa questão de infantilizar, nós também podemos trabalhar por meio de cursos, de palestras, com esses familiares. Eu acho que nós temos capacidade suficiente para fazermos isso, com certeza. Sim, e mandaram uma pergunta com comentário. O desenvolvimento de atividades com as pessoas com deficiência requer, dentre outros fazeres, atitudes e saberes que os bibliotecários façam estudos de uso e usuários da informação. A professora propõe uma metodologia para esse público? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu vou tentar responder. Se não foi bem isso, aí você me ajuda a interpretar. Porque, assim, o estudo de uso e usuários é isso que eu estou falando desde o início, que são essas pesquisas, né? Que são essas conversas com os familiares. Isso é estudo de uso e usuários. Né? Então, quando eu converso com o meu usuário, ou que seja com um familiar, porque às vezes uma criança, eu vou conversar com a criança e com o familiar. Então, eu faço tipo anamnese, né? Vamos dizer assim. Então, e a partir desse resultado, eu crio serviços, né? E serviços diversos. E aí vai da imaginação do bibliotecário, seja ações culturais, ou seja uma classificação diferente, seja a parte técnica ou cultural. Né? Porque nós, enquanto bibliotecários, nós temos uma parte técnica, nós temos uma parte cultural, né, que podemos desenvolver. Então, esse estudo nada mais é do que as pesquisas, as conversas, né, que você vai ter com os seus usuários. É isso, Alice? Sim, acho que era nesse sentido, mas em alguma metodologia específica para chegar nessas pessoas. Mas a metodologia mas eu também acho que pesquisa, né? Os formulários, né? Você pode, se for uma pessoa que tem uma noção melhor de informática, mandar os formulários do Google Forms. Se não, você cria o formulário escrito e a pessoa responde ali. E aí, prestando atenção na acessibilidade. Se a pessoa é cega, ou você cria dentro de um software de leitor de tela que ela possa marcar. Se ela for deficiente auditiva, né, ou surda, você também cria métodos para que ela possa compreender o seu formulário, sempre pensando nessas deficiências, né, nessas pessoas. Mas você foi muito pontual quando falou que a própria pessoa vai indicar como você falar com ela. Se você fizer errado, a pessoa vai sinalizando. E eu também me metendo aqui de novo. É que está chegando comentários, foi uma conclusão do TCC. Muitos bibliotecários ficam reivindicando justamente, inclusive, a presença dos bibliotecários em bibliotecas escolares, por exemplo, né, por conta da lei, e é uma coisa justa. Mas quantos bibliotecários desses estão preparados para trabalhar numa biblioteca escolar, considerando que tem também a lei de inclusão e que toda escola hoje não pode recusar alunos com deficiência? E se esses bibliotecários, por exemplo, chegariam nessa biblioteca escolar preparados para lidar com essa diversidade de público? E é uma coisa para se pensar. Preparada, é aquilo que eu falei para você. Eu acho que preparado, ele chega no básico, né? Ele chega com o básico,
lá na biblioteca escolar. E aí ele vai ter que sentir o seu ambiente, como que é o currículo daquela escola, e aí ele vai se adaptando, buscando conhecer o que é currículo, o que é projeto político-pedagógico, começar a fazer parte desse projeto político-pedagógico, começar a exigir que a sua voz, né, seja ouvida dentro da escola, porque muitas vezes a voz do bibliotecário é abafada dentro das escolas. E aí, a partir disso, ele começa a conhecer o seu universo, para depois disso ele começar a chegar na coordenação, na direção da escola e propor serviços, né, para aquele público. Eu acredito que o processo vai por esse viés, Alice. Sim, tem alguns comentários relevantes aqui que foi destacado pela equipe, eu vou ler alguns e aí você comenta que Tá. achamos interessante. Alguém se identifica, eu não identifiquei o user, mas trabalho ou tem experiência com surdos, numa instituição de surdos. E comentou assim: quanto aos surdos, gostaria de salientar que existe uma diversidade enorme. Nem todo surdo precisa de libras, existem os surdos oralizados que têm outras necessidades. Eu acrescentaria também os implantados, cocleares, enfim. Sim, e isso tudo é percebido. A deficiência, gente, e o serviço proposto para essas pessoas com deficiência é conversando com eles. Eu vou ter que conversar com essas pessoas, porque igual ele falou, existe uma infinidade de pessoas, né? Às vezes a pessoa é surda, mas ela não precisa de estar de serviços, ela tem autonomia para aquilo ali já. Ela não precisa, mas o outro precisa. E como que eu vou reconhecer isso? Novamente, conversando com o meu usuário. Eu não vou identificar a necessidade dele, né, se eu não falar com essa pessoa, se eu não ouvir essa pessoa. Por que o Barbier fala da escuta sensível? É justamente isso, porque eu preciso de ter esse olhar sensível para perceber, opa, aquela pessoa ali eu preciso de criar autonomia para ela. Mas como que eu vou fazer isso? Eu vou escutar essa pessoa. E aí depois eu crio o serviço que dê o quê? Autonomia para ela. Agora, outras já chegam, que não precisa daquele serviço, ótimo, mas ele vai precisar de outra coisa, e você está ali também para tentar resolver e sanar essa dificuldade dele. E uma solução também, que já foi falada aqui em várias outras lives e você também pontuou na sua fala, é a questão das parcerias. A gente tem diversas instituições de referência no Brasil para bibliotecários. Eu citaria aqui do Rio de Janeiro o INES, o próprio Benjamin Constant, como a professora falou, o Instituto de Cegos. A Dorina no Rio, né? A Fundação Dorina, exatamente. Que auxiliam, tem diretrizes, tem acervos que possam ser compartilhados, enfim, para os bibliotecários, pelo menos essas fontes, né? A gente pode buscar as instituições de referência quando a gente não sabe. Justamente, porque nós, enquanto bibliotecários, vamos precisar muito do estudos de usos e usuários, né? E depois que eu tiver esse estudo, essa pesquisa, né, eu vou fazer o que com esse resultado? Buscar isso que o Alice acabou de falar, essas parcerias, essas informações, porque essas pessoas já trabalham específico com esse público, desenvolvem serviços específicos para esse público, então você já pode buscar o que? Uma solução, ao invés de você criar uma, às vezes já está pronto lá, é só você pedir, e eles vão te fornecer, porque o que eles querem é o quê? Ver as pessoas inclusas, ver essa equiparação de oportunidade. Então, o que falta é justamente isso, o profissional da informação buscar informação. Né? Sim, e assim, como você falou, não existe uma matéria específica, porque essa questão inclusiva deve ser pensada na catalogação. A gente sabe que muitos acervos ou itens sobre pessoas com deficiência ainda são catalogados, indexadas, relacionado a doenças, a patologias. Enfim, a gente pode pensar na prática de gestão também, toda a parte de gestão tem que estar acessível. Existem também, acho que, eu não vou lembrar o nome do pesquisador, mas existe uma pesquisa de bibliotecários com deficiência, e aí tem toda uma questão laboral desse profissional também prestando o ambiente, né? Por isso que está tendo o desenho universal agora, justamente para isso, para que todos os ambientes sejam acessíveis a todos, né? Não você precisa adequar depois que chega a pessoa, que é o que nós estamos falando aqui desde o início. Isso aí é o desenho universal. Né? Sim, professora, a gente tem 4 minutos só, o nosso tempo está acabando, foi muito bom o bate-papo, a gente já agradece. É um tema que realmente é do nosso interesse, do público também, né, pela reação das pessoas,
e quando a gente anunciou. Eu quero primeiramente lembrar todo mundo que amanhã a nossa live vai ser com a professora Marta Suzana Cabral Nunes, e o tema vai ser Educação em Ciência da Informação, quais as perspectivas diante da pandemia. Eu não... Calma aí, deixa eu ver aqui. A professora, aqui me perguntaram aqui, a professora é a professora da UFS lá de Sergipe, de amanhã. Então a gente deixa esse momento final, ainda tem 3 minutos, para suas considerações finais, sua mensagem final para todo mundo que está assistindo a gente até agora. Então, mais uma vez, agradecer, eu gostei muito de poder falar sobre esse tema, né? Não tem muito segredo, o que eu falo desde o início, que existe mais uma questão de vontade de fazer o diferente, né? Do que ser algo mirabolante, difícil. Não, não é difícil, gente. É simplesmente um fazer para as pessoas com deficiência, é fazer, né? E buscar informações sobre isso. Eu estou fazendo doutorado agora e meu tema é as bibliotecas públicas, a leitura inclusiva, né? Pelas pessoas com deficiência, por meio das tecnologias assistivas. Então, o que acontece? Porque muitas bibliotecas públicas receberam tecnologias assistivas, mas o bibliotecário não sabe lidar com as tecnologias. E aí o meu estudo vai ser justamente em cima disso. Como promover a leitura para as pessoas, porque temos que pensar que tem pessoas com deficiência que são analfabetos. E às vezes essas pessoas são os não leitores, que a gente vai dizer assim, elas deixam de frequentar a biblioteca porque não tem serviços para elas. Né? Então, eu vou estudar isso tudo, no sentido de não adianta dispor um material, dispor um equipamento, se o bibliotecário não tem uma capacidade, não foi oferecido a ele uma capacitação para utilizar aquilo com a pessoa com deficiência. Então, nós temos que ter tudo agregado. Receber o equipamento, mas receber a capacitação também. Isso é um conjunto. Então, gente, é só agradecer, eu estou à disposição. Quem estiver em Goiânia, quando passar a pandemia, quiser visitar a Biblioteca Asdal, estamos de braços abertos. Você, o Alisson, quando estiver aqui, quiser ir lá, estamos de braços abertos. E vocês têm o meu contato, qualquer pessoa que precisar de algo, estou à disposição. Tá? Professora, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vou sim, a gente estava planejando ir agora no SNBU e foi adiado, mas quando tiver, provavelmente a gente deve ir sim, a gente vai querer visitar para conhecer. Ótimo. Então, de novo, a gente agradece e agradece todo mundo que ficou aqui com a gente. O pessoal da UFG aqui está se sentindo representado e mandando um beijo para os meus alunos. Mandando um monte de coração. Pessoal, assim como o pessoal indicou a professora, se vocês tiverem pessoas para indicar, vocês podem mandar para a página que a gente entra em contato e tenta esquematizar. Enfim, o Instagram vai derrubar a gente. Vai derrubar, né? A tarja de 1 minuto. De novo, a gente agradece. Lembrando que amanhã tem a professora Marta. Então, um beijo para todo mundo, boa noite e fiquem em casa.